A família como vai? Meu irmão, venha e responda. E nós estamos aqui pela Alvorada FM 106.3, a Rádio da Família, e também pelas plataformas digitais, em mais um programa e podcast A Família Como Vai? Eu sou o Diácono Geraldo Luiz, Diácono Duli, e nós vamos juntos nessas reflexões a respeito da vida de família. E neste programa, querido irmão, querida irmã, nós queremos tratar do Dia Mundial da Família. Dia 15 de maio, quinta-feira desta semana, nós tivemos então a celebração deste Dia Mundial da Família, que é uma proposta da ONU, no dia 20 de setembro de 1993. Já faz algum tempo então, hein? Já estamos indo para mais de 30 anos em que nós celebramos mundialmente esta data. E por quê? A ONU sugere este Dia Mundial da Família. Eu penso que aqui nós temos uma primeira reflexão a fazermos, porque, afinal de contas, nós dialogamos com o mundo. Desde o Concílio Vaticano II e antes já, com o Papa João XXIII, que foi quem convocou o concílio, já com o Papa Pio XII e os papas do século XX, a Igreja une-se a todos os homens e mulheres de boa vontade. E quando um organismo internacional como a ONU convoca o mundo todo a refletir sobre o valor da família, a Igreja se une nessa voz para falarmos também da família. E a ONU, quando convoca esse Dia Mundial da Família, parte do princípio, isto está lá nos documentos da ONU, de que a família é o núcleo elementar da sociedade. A família é o núcleo elementar da sociedade. É aquilo que nós dizemos, né, na nossa linguagem, a família é a célula primeira da sociedade. Os indivíduos começam a viver em sociedade nesse núcleo original que se chama família. E esse Dia Mundial da Família, ele foi instituído em 1993 para que duas situações pudessem ser refletidas de um modo especial nesse dia. A primeira delas é debater as questões que envolvem a vida de família. Todos os elementos que hoje se colocam como verdadeiros desafios para a vida em família. E o segundo elemento, querido irmão, que nós temos, querida irmã, para justificar esse Dia Mundial da Família, segundo a Organização das Nações Unidas, é para propormos medidas de suporte, especialmente para as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade. Aquelas famílias que estão passando por situações difíceis, seja do ponto de vista emocional, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista da questão do trabalho. Quantos desafios se colocam para a vida de família e quantas famílias estão realmente vivendo uma situação de vulnerabilidade, uma situação de necessidade de apoio e de amparo. E como dizia o nosso querido Dom Albano Cavalim, de humanidade a Igreja entende. E a Igreja tem muito a contribuir nestas reflexões sobre o Dia Mundial da Família. Este ano de 2025, a ONU propõe que o tema deste ano seja políticas orientadas para a família no desenvolvimento integral, no seu desenvolvimento integral. E traz alguns temas que devem ser, de alguma forma, clareados durante essa reflexão sobre o Dia Mundial da Família. O primeiro deles é a reflexão sobre as transformações tecnológicas que nós estamos experimentando neste momento da história. É impressionante como o Espírito Santo vai conduzindo, né?
Papa Leão XIV, ao justificar a escolha do seu nome Leão, ele voltou ao Papa Leão XIII para dizer: olha, o meu antecessor Leão XIII foi aquele que colocou a Igreja diante das questões geradas pela Revolução Industrial. As fábricas aparecendo, o desafio de uma nova realidade, e ele buscou responder naquele momento a este desafio. E o nosso Papa Leão XIV agora se coloca como aquele que também quer que a Igreja responda a este momento que nós estamos vivendo, dessa nova revolução industrial, que é provocada pela tecnologia, o uso das tecnologias, e o quanto isso tem impactado a vida dos casais, o quanto isso tem impactado a vida das famílias. A tecnologia que vem a favor do ser humano e que hoje está se transformando num grande desafio, por atentar contra a própria dignidade humana, dependendo de como ela é utilizada, seja nas questões ligadas ao desemprego, seja nas questões ligadas ao relacionamento dentro de casa, o isolamento que as pessoas estão vivendo nos seus aparelhos tecnológicos e muitas vezes não convivendo mais, não tendo mais espaços de convivência. Outros desafios também que são apresentados é a questão das mudanças demográficas. Nós estamos num mundo onde a população está caindo, em algumas regiões do planeta, um claro envelhecimento da população devido às baixíssimas taxas de natalidade, e esse fenômeno extremamente benéfico da vida que se estende por mais tempo e que cria a figura do idoso cada vez mais presente no nosso dia a dia. Mas como nós estamos acolhendo esta realidade? Então, um desafio a refletirmos sobre a natalidade e, ao mesmo tempo, sobre o processo do envelhecimento. E a Igreja tem uma posição muito clara com relação a isso. Ela defende a vida, desde a sua concepção até o seu término natural. Outro fenômeno, querido irmão, querida irmã, que é apresentado para reflexão é o fenômeno da migração. As migrações que tanto afetam a vida das famílias, o deslocamento de populações de um lado para o outro e os transtornos e, ao mesmo tempo, desafios que isso traz. E a Igreja, por meio da sua doutrina social, é defensora do livre movimento das famílias pelo planeta, o sagrado direito de ir e vir. Nós somos todos migrantes nessa terra, nós todos estamos caminhando em direção ao reino definitivo. Um outro desafio que é apresentado é o desafio da urbanização, da vida urbana. É uma cultura urbana, né? O Papa Francisco gostava de falar disso. Não interessa onde você mora, se você mora no sítio ou na cidade, hoje nós temos uma cultura urbana. O pessoal está lá no sítio, está lá na zona rural, acompanhando as notícias por meio da televisão, da internet, as músicas que tocam. Há uma grande interligação por meio desta cultura urbana. E por último, o desafio das questões das alterações climáticas. As famílias sendo afetadas por essas alterações climáticas que obrigam muitas vezes as pessoas a se deslocarem por conta da degradação das condições de vida dos seus locais de origem, ou então os fenômenos de catástrofes ambientais que geram tanta tristeza na vida das famílias, aquilo que às vezes é construído, um patrimônio construído ao longo de toda uma vida e que de repente desaparece por conta de uma situação provocada por essas transformações climáticas que estão acontecendo. São desafios colocados e que nós estamos aqui para buscar iluminar pela palavra de Deus e pelo ensinamento da nossa Igreja.
E nós seguimos com o nosso programa A Família Como Vai. E nesse bloco, querido irmão, querida irmã, nós queremos iluminar a realidade da família com a palavra de Deus. E nesse Dia Mundial da Família que nós estamos buscando refletir, nós vamos trazer a proposta do Papa Francisco no início da Amoris Laetitia, essa linda carta sobre o amor na família que ele deixou para nós como um grande presente. E, no início, ele nos convida a olharmos para a palavra de Deus no Salmo 127, 128, que diz assim: Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas os seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Este salmo, querido irmão, querida irmã, que está na festa da Sagrada Família e que é proposto também para as liturgias de matrimônio, ele traz algumas verdades muito profundas. A primeira delas é a constatação de que Deus não é solidão. Deus é família. No seio da Trindade, nós encontramos a paternidade e a maternidade. Nós encontramos a filiação e nós encontramos o amor, que é a essência das relações familiares. Um Deus Pai, Mãe, um Filho que representa esta filiação e o Espírito Santo, que é esse dom do amor nas relações da Trindade e que, consequentemente, é o amor também presente nas relações familiares. Esta realidade, querido irmão, querida irmã, mostra então que a família, ela não é uma realidade humana, ela não é uma realidade apenas natural. Existem vínculos de amor entre o homem e a mulher, existe uma atração natural que é dada pelo próprio organismo e isto é dom de Deus. Existe um amor de um pai para com um filho, de uma mãe para com um filho, para com uma filha. Existe o amor filial. Tudo isso são aspectos naturais que vão sendo desenvolvidos com o passar do tempo. Mas a palavra de Deus vem nos revelar que a família é uma realidade que nasce no coração da Trindade. A origem da família é a própria essência divina e nós somos chamados a testemunhar isso. Não se explica a vida de família apenas e tão somente pelos aspectos naturais. Nós somos seres gregários, como diriam alguns, assim como são os leões, assim como são os mamíferos de um modo geral. É verdade. Existe algo que é da natureza, porém, querido irmão, querida irmã, isso tudo é perpassado pelo amor. E o amor na dimensão cristã, ele está para além da natureza. E aí vem um aspecto extremamente importante que está lá no Gênesis, capítulo 2, quando então é apresentado aquele encontro que cura, o encontro do homem e da mulher. Naquela linguagem bíblica linda, maravilhosa, do sono de Adão, entristecido pela sua solidão diante de todas as coisas que foram criadas, Deus, da sua natureza, do seu lado, retira Eva, a sua companheira, que lhe é apresentada.
e o júbilo de Adão, dizendo: esta sim é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. E aí a palavra que vai dizer: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Nestas palavras, querido irmão, querida irmã da Sagrada Escritura, nós entendemos então o quanto a família é um dom de Deus. Mas um detalhe que não pode passar despercebido de forma alguma: o fundamento sobre o qual Deus estabelece a família é o amor entre um homem e uma mulher que se entregam um ao outro. Este é o fundamento da família. Portanto, se queremos cuidar da família, nós devemos cuidar do casal. O casal é a base da família. E isso é um desafio para a nossa vida matrimonial. Porque quando Deus nos abençoa com a graça dos filhos, e o Salmo diz: os seus filhos são rebentos de oliveira ao redor da sua mesa, nós somos convidados a cultivarmos o amor do casal, para que os filhos entendam o que é o amor a partir da relação de amor entre o esposo e a esposa. Esse é o fundamento. E é isso que nós guardamos como um verdadeiro tesouro. Claro, querido irmão, querida irmã, que a graça de Deus não tem limites, que o Espírito sopra onde quer. Mas Deus tem um projeto, Deus tem um sonho. Ele pode fazer novas todas as coisas e pode mudar todas as realidades, mas Ele quer esta família. E desta união do esposo e da esposa nasce esta família como uma igreja doméstica. Os filhos são a perpetuação da família, que vai passando de geração em geração e vai transmitindo ao longo do tempo esta maravilha que é a graça de Deus. E esta família, então, se transforma numa igreja doméstica, lugar de oração, lugar de bênção e lugar de formação. Cabe aos pais orarem com os seus filhos, cabe aos pais abençoarem os seus filhos. Ah, querido irmão, querida irmã, que poder tem a palavra de um pai e de uma mãe. Então, que esta palavra seja uma palavra de bênção, seja uma palavra de acolhimento, sim, de formação, de correção, mas nunca uma palavra maldita, nunca uma palavra mal colocada, uma palavra que traga algo que não seja para o crescimento dos nossos filhos. É a palavra de Deus que se coloca ao lado da vida da família para iluminar, para apoiar, para fazer com que nós nos sintamos fortalecidos e sustentados na nossa vocação para a vida em família. Família que reza unida sempre estará. E chegamos ao último bloco desse nosso programa. E a família, como vai? E nós queremos hoje, a partir da palavra da igreja, ver como a família está presente ao longo de toda a Sagrada Escritura e como a família também foi objeto da atenção e do carinho diretamente de Deus, quando o próprio Deus se tornou um de nós e viveu no nosso meio, tendo um carinho muito grande para com as situações vividas pela família. Então, a palavra de Deus nos ilumina e o magistério da igreja nos ajuda a entender a importância da família, na medida em que nos revela e nos ajuda a interpretar
como a família é um dom precioso, querido, amado, cuidado pelo nosso Deus. Nós temos que considerar, querido irmão, querida irmã, que a Bíblia é uma grande história de amor. Uma grande história de amor e que tem a ver com casal, tem a ver com família. Afinal de contas, o primeiro capítulo fala da criação do homem e da mulher. Homem e mulher os criou e Deus viu que tudo era muito bom. Conforme ele vai criando as coisas todas, o mantra é: e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Mas quando vem o relato da criação do homem e da mulher, homem e mulher os criou, ele os abençoa e viu que tudo era muito bom. Então, a obra da criação está completa com o surgimento da família, homem e mulher, e a partir do homem e da mulher, nós teremos então todas as situações envolvendo o nascimento dos filhos e as famílias. E aí todo o Antigo Testamento, querido irmão, querida irmã, está cheio, repleto de famílias, com as suas mais diversas realidades, com suas bênçãos, com suas fraquezas, com suas infidelidades, com seus desafios, com seus pecados, que nos ajudam a entender como esse Deus caminha ao lado de toda e qualquer família, caminha ao lado de todas as famílias, porque em todas as famílias Deus se faz presente, porque onde há o amor, Deus aí está. Nunca esqueçamos desta verdade bíblica: onde existe o amor, Deus aí está. E isso se aplica às nossas famílias, seja qualquer a situação em que nós nos encontremos. E Jesus, querido irmão, querida irmã, quando o Verbo de Deus, o próprio Deus se encarna, ele quer se encarnar numa família. E numa família modesta, numa família que vai viver a realidade simples. Viveu a migração, viveu o trabalho, viveu aquilo que se vive num pequeno vilarejo como era a cidade de Nazaré. Então, ele experimenta a vida de família, e isso talvez nos ajude a entender esse Jesus tão humano, esse Jesus tão próximo das famílias, esse Jesus que cura a sogra de Pedro dentro da sua casa, este Jesus que curou tantos e tantos filhos de tantos pais e de tantas mães que o procuraram. Este Jesus que teve a sensibilidade com a morte, no caso da filha de Jairo, no caso da viúva de Naim, ou então aquele momento tão especial, mas tão especial e sofrido da vida da família de Betânia, a morte do seu amigo Lázaro, o encontro com as irmãs profundamente condoídas pela morte do irmão, e ali o versículo mais curto da Sagrada Escritura: e Jesus chorou. E Jesus chorou. Chorou junto com uma família que estava vivendo a perda de um ente querido, e chorou pela morte do seu amigo Lázaro. Isso é muito significativo de como Deus caminha ao lado das nossas famílias. E isso nos ajuda a entender, querido irmão, querida irmã, que a palavra de Deus, quando traz o tema da família, não traz de uma forma abstrata, não traz de uma forma idealizada. Nós temos que tomar muito cuidado. Papa Francisco, na Amoris Laetitia, chama a atenção para dois grandes riscos que nós temos hoje nas nossas famílias. O primeiro é o do individualismo tão próprio do nosso tempo. Cada um olhar aquilo que lhe convém e deixar de olhar
a família como sendo esta convivência de amor. É o marido e a mulher que, por uma série de razões, começam a se tornar estranhos um ao outro, os filhos que vão crescendo sem uma referência do que é o amor. Então, o individualismo, diz o Papa Francisco, é o primeiro desafio a ser enfrentado. Mas o segundo, querido irmão, querida irmã, é extremamente surpreendente: a idealização. Nós não podemos idealizar a vida de família. Nós não podemos apresentar a família como algo ideal, de tal maneira que nos sintamos sempre fracassados, nos sintamos sempre infelizes porque a nossa família está longe de ser a família ideal. Não há uma família ideal. A própria família de Nazaré passou por todos os dissabores de uma vida de família, teve que se deslocar, teve que enfrentar uma situação de angústia pela perda do filho que ficou em Jerusalém. A mãe que está presente ao pé da cruz, acompanhando o sofrimento e a violência cometida contra o seu filho. Mas em tudo isso, a presença do amor. Então a igreja, quando trata da família, desde o capítulo 1 do Gênesis até o último capítulo do Apocalipse, ela traz a família. E aí, querido irmão, querida irmã, eu quero encerrar essa reflexão de hoje, colocando-nos lá no capítulo 21, a leitura deste quinto domingo da Páscoa, a segunda leitura deste quinto domingo da Páscoa. Nesta leitura, querido irmão, querida irmã, é colocado que o céu é uma grande festa de casamento. O cordeiro que recebe a sua esposa, a Nova Jerusalém, e ali se transforma na morada de Deus. E essa morada, onde todos nós somos acolhidos, as lágrimas serão enxugadas. Além disso, nós teremos também, ali naquele lugar, os fins de todas as dores, de todo o luto, de todo o sofrimento. É assim que o nosso Deus se coloca conosco na nossa caminhada de família. E assim, querido irmão, querida irmã, nós chegamos ao final de mais um programa, mais um podcast. A família, como vai? Eu espero que essa reflexão sobre o Dia Mundial da Família, iluminada pela Palavra de Deus e pelos ensinamentos da Igreja, possa ter servido de abastecimento para a sua alma e para a sua fé na sua família, na família onde Deus te colocou. Nos vemos no próximo programa. A família como vai, meu irmão vem.